Olá, bom dia, boa tarde, talvez boa noite, depende de quando você vai assistir este conteúdo. Nós estamos em novembro de 2020 e sim, ainda estamos em pandemia e por conta disso temos que usar a máscara. Como este é um conteúdo gravado, ufa, a gente não precisa se preocupar com ela. Eu sei que atender de máscara não é a tarefa das mais fáceis, mas estamos vivendo momentos que exigem situações, que exigem atitudes diferentes. E por conta disso, esse treinamento é gravado para você poder acompanhar a qualquer momento, tirar dúvidas, buscar informação e se atualizar através do meio digital. Afinal, já vivemos no futuro. E o nosso bate-papo de hoje vai ser justamente para falar como usar algumas das ferramentas, tanto do que a gente vive hoje no atendimento presencial, como do que a gente vive hoje no atendimento digital. Para a gravação desse conteúdo que você vai acompanhar hoje, eu estou usando dois monitores. E por conta disso, em alguns momentos você vai notar que eu vou fazer esse movimento aqui. E para fazer esse movimento, eu vou usar para justamente promover a transição de slides, como aconteceu agora, onde você pode acompanhar o conteúdo da aula. Nessa apresentação, vou passar uma série de dicas e informações sobre atendimento e vendas, mas se você quiser e precisar fazer contato comigo, eu estou à sua disposição. Você pode fazer esse contato utilizando o WhatsApp. E o meu WhatsApp está aqui, ó. Basta você pegar o seu telefone celular e apontar a câmera do seu telefone para esse QR Code. Se você quiser conversar comigo por direct lá no Instagram, basta você apontar a câmera do seu celular para este QR Code. Se você estiver sem telefone, anote o Instagram Fábio Magistral e aí você vai conseguir conversar comigo lá por direct e acompanhar um pouco do trabalho que eu desenvolvo por lá. Bom, vamos começar o nosso bate-papo e falar sobre atendimento e vendas. Vamos falar sobre o treinamento, a maneira como ele é desenvolvido e como nós vamos fazer as coisas acontecerem. Eu coloquei aqui uma caixinha na apresentação onde você enxerga do lado direito. E o grande barato é que eu estou aqui. Olha lá que maravilha. E graças a isso a gente vai conseguir acompanhar tanto o treinamento com os slides, como a minha presença aqui. Então nós vamos conseguir conversar olhando no olho, se é que a gente pode usar através do meio digital esse tipo de contato, certo? Todas as dúvidas que porventura você tenha durante esse bate-papo, você pode fazer anotação em algum papel que você tenha contigo. E aí você pode me mandar por mensagem, me mandar por direct, que eu vou ficar super à disposição de você para ajudar nessa resolução. Bom, já que nós estamos falando de treinamento digital em novembro de 2020, é claro que a gente acabou falando dessa questão de pandemia. E é provável que você tenha passado por algum tipo de contato durante essa pandemia. Deve ter ficado inseguro, insegura, nervoso, nervosa, enfim, passou por alguma situação ou condição desse nível. Então eu quero aproveitar para te dar os parabéns, porque você é a linha de frente, porque você, de alguma maneira, não parou para continuar o contato e o atendimento com o cliente. Na farmácia de manipulação, a gente não parou, continuou o atendimento, fazendo a diferença pelos clientes. E isso é muito importante, porque afinal de contas, o que a gente vende é fundamental para fazer a diferença pelos nossos clientes, pelo paciente, certo? Bom, vamos lá. O que é que aconteceu e o que é que vai acontecer a partir de agora, quando a gente para pensar nesse cenário pós-pandemia? E eu digo pós-pandemia entre aspas, porque é o seguinte, nós ainda estamos vivendo o período de pandemia. Até mostrei para vocês esse objeto que é tão odiado por muita gente, eu inclusive. Não devia dizer, mas já disse. E reflexo dessa questão do cenário pós-pandemia, o que acontece? O comércio já está voltando, os restaurantes estão voltando, terminamos aquele lockdown e agora nós temos uma tendência de evolução e crescimento
dentro do mercado, dentro do cenário e como as coisas vão funcionar nesse caminho. Para poder ajudar, dar clareza e tornar mais fácil a compreensão de como as coisas funcionam, eu vou usar uma pesquisa do Google para tornar a coisa mais fácil. E para isso nós vamos colocar aqui essa questão neste gráfico, vamos colocar assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como eu falei para vocês, eu uso 2 monitores, em alguns momentos vai haver essa transição e vocês podem notar que meu rosto pode ficar um pouco de lado aí. No caso, vocês estão vendo o impacto, né, que a onda da pandemia acabou ocasionando. E vocês podem notar aqui na parte de cima que está escrito segunda onda. Nós vivemos a primeira onda, que foi o período de lockdown. Nós estamos hoje vivendo a segunda onda, que é essa reabertura do comércio e tudo mais. E vamos viver a terceira onda, que é quando houver uma vacina ou algum tratamento que seja efetivo para poder, não sei se eu posso dizer erradicar, mas vou torcer para isso, para que a gente consiga definitivamente se ver livre dessa pandemia do coronavírus. E eu quero trabalhar em cima de 3 pontos específicos. Quais são eles? Os itens número 4, os itens número 5, o item número 4, o item número 5 e o item número 6. O item número 4 coloca aqui o empobrecimento da população, com pelo menos 50% gravemente impactado. O que é que isso significa? Significa que as pessoas estão ficando mais pobres, elas estão com mais dificuldade de fazer compras, elas têm menos recursos. O dinheiro acabou mudando de mãos e, no caso, é muito mais difícil para que essa pessoa possa comprar um medicamento, a formulação ou qualquer outra coisa. E, segundo a avaliação, já que esse estudo foi desenvolvido pelo Google e pelo IAT, ele sinaliza, né, que o uso mais racional de recursos vai equilibrar a euforia por consumo por conta da demanda reprimida. Muita gente acreditava que, já que as pessoas ficaram isoladas e trancadas, na hora que elas pudessem sair, elas iam sair arrebentando com tudo, comprando de tudo e fazendo a diferença. E não é o que a gente pôde verificar dentro do nosso esforço aí de atendimento, mas o que é importante dizer, isso não se configurou no comércio de um modo geral, mas quando nós olhamos para o item 5, nós podemos validar como a coisa está funcionando na farmácia de manipulação. O que aconteceu aqui no item número 5? Possível ganho de peso populacional. É bem provável que você ou alguém que você conhece tenha tido um ganho de peso. Outras coisas que acabaram ocasionando aí foi o aumento de problemas de saúde, aumento de problemas emocionais, aumento de problemas de autoestima e uma possível mudança em referenciais de beleza. O que significa que muita coisa mudou nesse cenário. Por quê? Porque o isolamento social começou a trazer uma série de problemas. Quando você para pensar nos impactos do isolamento social, a gente fica muito assustado, a gente fica muito preocupado, a gente fica muito apreensivo, porque muita coisa mudou nesse caminho. Basta a gente fazer uma avaliação simples de um cenário familiar. Se eu imaginar uma família convencional dentro de um apartamento, então eu vou calcular aqui um apartamento de 50 metros quadrados, onde eu tenho um casal. E durante a pandemia, várias empresas adotaram comportamentos distintos. Então houveram empresas que fizeram o quê? Redução de jornada com redução de salário. E aí o que acontece? Quando um dos dois tem essa redução de jornada, a primeira preocupação é como eu vou fazer para pagar as minhas contas? Como eu vou fazer para pagar as contas de casa, o aluguel ou a prestação do apartamento? Como eu vou pagar as contas do supermercado, o carro ou qualquer outra prestação que porventura essa família tenha? Então já começa a acontecer o estresse, problema de ansiedade, alguns problemas de insônia, queda de cabelo e uma série de questões relativas. Agora vamos imaginar um cenário onde os dois tiveram problema aí, no caso com a redução de jornada e a redução do salário.
Agora vamos agravar a situação, colocar um dos dois que perdeu o emprego. Agora vamos colocar os dois perdendo o emprego. Então você imagina como essa casa ficou. E se você pegar essa casa, onde eu tenho esses dois desempregados ou desempregados, a gente não sabe qual é a configuração dessa família, e colocar uma criança lá dentro, com 9, 10 anos, que tem aula online, precisa usar a internet, tem que fazer, tem toda a energia do mundo e não tem como gastar. E aí, como é que lida com esse tipo de cenário? Então a coisa é bem complicada. E se a coisa é complicada, imagina como funciona a configuração familiar. Problemas de relacionamento que acabam ocasionando o que a gente vê no item 6. Possível abalo nas relações familiares com aumento do número de divórcios, a exemplo da China. Problema de libido, problema de relacionamento e aí uma série de coisas em consequência que acaba atrapalhando e agravando muito a situação. Agora, quando a gente para pensar na farmácia de manipulação, a situação é diferente. E por que na farmácia de manipulação a situação é diferente? Porque a farmácia de manipulação ela atua diretamente com respostas para todos esses itens aqui. Ela pode contribuir com a saúde da pessoa para ajudar a redução do peso. Ela pode ajudar a lidar com problemas emocionais, problemas de saúde e problemas de autoestima, uma vez que o que a farmácia de manipulação vende está diretamente ligada dentro desse cenário e dentro desse caminho, certo? E quando eu paro para pensar nisso, eu tenho que agradecer. Então, você que está numa farmácia de manipulação precisa agradecer o Papai do Céu, ou seja lá qual for a sua crença, por estar onde está. Por quê? Porque a farmácia de manipulação é hoje o melhor lugar possível para você estar. É o melhor lugar possível para você conseguir passar por essa pandemia. Então, quando você para pensar em todas as possibilidades, medo, insegurança, receio, na farmácia de manipulação nós estamos na crista da onda. Por quê? Porque todas as necessidades que os clientes têm, a farmácia de manipulação consegue dar conta e atender. Ou seja, na escala de prioridade, as coisas mudaram de posição. E hoje a farmácia de manipulação oferta o que é prioritário e fundamental para cuidar da saúde e da qualidade de vida dos nossos clientes. Esse treinamento vai ser dividido em algumas etapas e eu encerro fazendo essa primeira parte, esse desenho da questão da pandemia e como a gente vai cuidar desse cliente, como a gente vai atender esse perfil de cliente em consequência. Até a próxima parte.